A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Aleluia. Que diz assim: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. O tema dessa mensagem é: o milagre está na perseverança. Por isso que nós lemos essa palavra: porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós abrimos aqui uma campanha hoje, 7 quinta-feira, de milagres, cura e libertação. Pela misericórdia, Deus já nos usou nessa área. Inclusive na célula aconteceu bastante isso. Pessoas que ouviam vozes e não conseguiam dormir por causa das vozes, pararam de ouvir. Famílias inteiras oprimidas foram libertas. Também pessoas alcançaram cura através da cadeira da bênção, sem nem estar na célula, por representação. Exemplo, a irmã Rosana, essa que começou a cantar aqui, a família dela inteira foi liberta. Glória a Deus, né? Família inteira, quando eu falo liberta, a família inteira ficou possessa de espírito maligno na casa deles. E a obra foi muito rápida, que até o pai dela já tem alcançado bênção. A madrasta dela estava internada na UTI com uma doença já fazia tempo, que não tinha explicação. E ela falou: vou sentar aqui e creio que ela vai receber a cura. E ela foi liberada do hospital e curada. Então, existem inúmeros testemunhos que tem acontecido lá, né? Inúmeros, assim, bastante testemunhos. Pela misericórdia de Deus tem acontecido isso. Então, como toma muito tempo na célula, o pastor achou por bem abrir uma campanha de 7 quinta-feira e que outras pessoas fossem abençoadas também. E no decorrer da campanha, nós vamos estar falando muito sobre fé, perseverança. Obrigado pela água, irmã. Vem embora. E também alguns testemunhos. A irmã Maria vai contar o testemunho dela, né? Vem cá, irmã Maria, rapidinho. A mensagem vai ser curta durante as 7 quinta-feira. Vai haver mais testemunhos e oração. Graça e a paz, meus irmãos. Estou aqui por glória do Senhor para dar o testemunho. Tem 2 meses que eu quebrei meu pé esquerdo, só que eu não sabia que estava quebrado. Aí eu pedi ao pastor Hernando para orar. Mas deve ser alguma coisa maligna, porque eu não sei de onde veio essa dor. Fui dormir bem, acordei com esses pés doendo, e doía, que eu não podia nem caminhar. Eu vinha até para a igreja, as não via, né? Eu chegava, né, sem poder caminhar, mas nunca parei de fazer minhas coisas, por honra e glória do Senhor. Aí o pastor orou. Aí, quando foi na outra célula, ele orou de novo, disse: irmã, está melhor? Eu digo: não, ainda está doendo ainda. Ele orou de novo. Aí, nesse dia, quando ele pegou meu pé para orar, ele apertou assim um pouco, eu senti tipo ringir, como se tinha acontecido alguma coisa, né? Aí eu até fiz com o pé assim, quis tomar dele, né, porque doeu. Aí tudo bem. Aí quando foi, ainda ficou sempre doendo um pouquinho, né? Mas também com razão, estava quebrado, né?
Aí a minha filha falou de jeito, mãe, orou, não sarou, então vai no médico. Aí eu fui, né? Aí chego lá, eu consulto e tal, aí o médico passa para me fazer um ultrassom do pé e um raio-x. Aí eu fiz, aí quando fui no retorno mostrar, né? Aí ele foi e falou de jeito, irmã Maria, Dona Maria, o pé da senhora está quebrado. Eu disse, quebrado? Ele disse, como foi? Aí eu fui e falei, mas como eu quebrei esse pé? Ele disse, a senhora que tem que me falar como a senhora quebrou. Aí eu deixei agora, vai mobilizar o pé, como vai ficar? Ele disse, não precisa. Ele já está saradinho já, dói ainda, mas já não precisa mais. A senhora só basta ter os cuidados, daqui para frente ter muito cuidado. E depois, se a senhora quiser vir outro retorno para ver como é que está, que eu já falei logo da caminhada, né, que eu estava sem fazer caminhada, para eu liberar para a senhora fazer caminhada. Aí foi Deus que me curou, porque eu não fui médico. Quando fui médico, já estava curado, não estava? Então, honra e glória do Senhor, todo esse testemunho, através da nossa célula, né? Graças a Deus, a gente tem recebido muitas graças. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, né? Aí tem acontecido essas coisas e eu não deixo filmar, nem tirar foto. Mas postar, né? Assim, não tenho deixado, não. Mas, para a honra e glória do Senhor, isso vai acontecer aqui também. Os irmãos mantenham a fé de continuar vindo todas as quinta-feiras. Quem faz é Jesus. Quem faz é o Senhor Jesus. Bem, então vou falar um pouco sobre o milagre está na perseverança. Tem gente que pensa que o milagre é tipo uma mágica. Acontece do nada. E se acontecesse toda vez também com todo mundo, não se chamaria nem milagre. O milagre ele é atraído pela fé. Então, a fé é a chave. É a chave. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, você não toca. Mas você traz a existência pela fé. Você crê tanto que vai acontecer, que vai surgir, que você já degusta a existência desse milagre antes mesmo dele acontecer. Antes mesmo dele acontecer. Então, muita gente começa na campanha animada. Campanha é um negócio de Deus, está na Bíblia, viu? Está na Bíblia. Embora a gente use o nome campanha, mas vamos ver um pouco aqui sobre essas campanhas da Bíblia. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz, não nos cansemos, porque a seu tempo ceifaremos. Então, quem começa uma campanha, quem começa uma jornada e para no meio do caminho, não é digno de desfrutar da promessa. E não vai desfrutar. Muitas das vezes, a jornada é o processo de construção para a sua fé. Uma vez um homem chegou lá no gabinete, porque tinha ouvido falar de mim e tal, e fomos pedir oração para a esposa. E ele é rico. O pastor conheceu ele e a esposa dele, eles fizeram um café para a gente. E aí eu falei, então, fala para sua esposa vir de ônibus. Ela morava em Sinop, eles moravam em Sinop. Aí ele pegou e falou assim, não, eu mando um carro buscar ela, uma caminhonete trazer ela. Eu peguei e falei, mas é para ela vir de ônibus. Aí ele entendeu a firmeza que eu falei, que não era nem eu, acho que já era o Espírito Santo, acredito. Ela veio, e nesse percurso a fé foi sendo trabalhada no coração. O percurso dela vir de ônibus, trabalhou humildade, quebrou orgulho e veio trabalhando. Ela tinha um câncer no útero, e esse câncer quem botou foi o diabo mesmo, porque ao orar a barriga inchou, enorme assim, ó. E o demônio se manifestou e foi expulso, foi curada, né?
E depois ela vem em Cuiabá, mais o marido, para fazer um café para mim e o pastor e contar o testemunho. E glória a Deus, né? Foi abençoado. Então, assim, respeite o percurso, respeite a campanha. Mais lindo é o que está sendo forjado no seu coração durante esses dias, no seu espírito, do que a própria bênção. Do que a própria bênção. Vamos ver um exemplo de Naamã. Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Ele era general de um exército da Síria e era muito vitorioso em suas batalhas, um homem famoso. E ele foi acometido da lepra. A fé dele veio pela obediência, porque ele não cria. Ele ficou toda hora murmurando: acaso lá em Jordão não tem rios melhores do que esse? O profeta nem recebeu ele, só mandou recado. Fala para ele mergulhar 7 vezes. Então a fé foi gerada para o milagre dele. Ele mergulhou as 7 vezes. Ele não mergulhou só 6, ou só 5, ou só 4. Se ele tivesse parado no 6º mergulho, ele ainda assim não teria recebido o seu milagre. Ele ainda assim não teria recebido o seu milagre. Então, é ou não é uma campanha de 7? De 7 mergulhos? Então, o milagre não veio no 6º, no 5º, o milagre veio no 7º. Precisou forjar esse percurso para forjar todo o seu interior, preparando ele para receber o milagre. Então, o Jordão não mudou, o rio continua do mesmo jeito lá, muita gente já mergulhou, já banhou lá esse rio, já foi batizado. Mas a postura dele é que definiu o milagre, não foi a água ou a cor da água, foi a obediência. Vamos, outra campanha, um exemplo. Muralha de Jericó. Também foi 7 dias. Foi 6 dias sendo trabalhado o interior de cada um deles, para que no 7º houvesse a manifestação do milagre através da expressão do grito deles. Não foi no 1º, no 2º, no 3º. Você já imaginou se Josué tivesse parado no 4º dia de... A quantidade de pessoas aqui vai multiplicar em nome de Jesus até o último dia da campanha. Não vai caber de gente. Vai haver muitos testemunhos de milagres. Talvez a sua fé a fé, a gente aprende na palavra de Deus que ela é quantificada. Ela pode aumentar ou diminuir. De repente, no 4º dia, você já recebe o seu milagre. Mas ainda assim, você permanece até o 7º. Teve um homem que pediu oração para mim, ele era vereador. Ele tinha câncer. Eu falei, você tem que vir 4 dias, câncer no pâncreas. 1º dia, ele veio... 2 dias depois ele ia para fazer quimioterapia, né, de novo, né, lá para o estado do Paraná. E ele chegou lá, o câncer sumiu. E ele não voltou mais. Eu falei, olha, Jesus falou 4 dias. Né, eu ficava falando para a esposa dele, para os filhos dele, ele tem que vir. Recebeu o milagre e sumiu. Sumiu. Passou 2 anos. Passou 2 anos, o câncer voltou e levou ele para a UTI. Veio a esposa e o atual pastor lá, que é inclusive o pastor Afrânio, para orar pela pessoa. Aí o Senhor Jesus falou, agora não adianta mais. Eu vou levar ele essa noite. E ele foi aquela noite. Então assim... Mantenha até o final da campanha. Nós vamos entrar numa atmosfera espiritual que é coisa séria. O Espírito Santo vai trazer muitas pessoas oprimidas aqui para serem libertas.
E muitas bênçãos serão derramadas na vida das pessoas dessa igreja, depois dessas campanhas. Vamos, outro exemplo, Elias. Elias, rapaz, colocando no lugar de Elias, ter que fazer chover. Sobre a palavra dele, a chuva parou. E depois foi cobrado, agora faça chover aí. Foi lá, ele e o discípulo dele, subiu no monte e foi orar. Orou uma vez, orou 2 vezes. E aí? Vai lá. Olha ver se aparece alguma nuvem. Ó, o céu está limpo, não tem nada. Orou de novo, 3 vezes, 4 vezes, vai lá. E nada. E nada. Você já pensou, eu acredito, Elias, pela fé dele, eu acho que ele estaria orando até hoje, se enquanto a chuva não viesse. Mas, assim como foi na muralha de Jericó, foi com Naamã, no 7º dia a chuva veio. A chuva veio e a glória veio sobre o povo de Israel. Então o céu não está fechado. Às vezes você vai orar, parece que tem um teto de ferro. O céu está do mesmo jeito. O céu está do mesmo jeito. O problema é que a gente é muito ansioso. A gente quer a resposta da oração, como se Deus nos servisse, ao invés de nós servirmos a Deus. Parece que é como se, a gente constrói Deus como se fosse um garçom. Vivemos distante dele, se preocupando com a correria das coisas nessa vida que você não vai levar nada. Quando morrer, o que você vai levar é justamente o que você está construindo lá em cima, pelo tempo que você dedica a Deus. A gente vê isso quando Jesus fala assim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Essa palavra vos conheço, no hebraico, ela está relacionada justamente a relacionamento. O pastor Fabiano pregou sobre relacionamento aqui já. Está ligada a relacionamento. Então, esse relacionamento vem pela oração, pela vida com Deus. Aí, às vezes, a gente está tão relapso, ligando só com as correrias desse mundo, e quer que Deus nos sirva imediatamente. Por isso é importante o percurso da campanha. Vai ser moldado isso em nós. Vai ser moldado isso em nós. Relacionamento com Deus é importante. Esse relacionamento nosso com Deus vai otimizar durante esses dias. O Espírito Santo vai fazer isso em cada um de nós. Então, hoje já vai acontecer coisas sobrenaturais. Mas talvez os seus olhos ainda não vão ver. Mas eu acredito, tanto quanto esse chão que piso, que até o final do dia vai acontecer milagres que vão deixar estupefatos os nossos olhos. Amém? Eu fico pensando naquele paralítico que ficou 38 anos no tanque de Betesda, esperando o seu milagre. 38 anos. Aí tem gente que acha muito 7 quinta-feira. Sério, eu já fiz 7 quintas por uma causa. 7, vários nomes, né? Mas o importante é você começar e terminar. Eu achei interessante trazer uma palavra, porque esse número 7 para a campanha é muito profético. É muito profético na palavra de Deus. A gente vê aí vários dias, tenho trazido aqui. Então, de repente, a sua cura, a sua libertação pode estar no 4º dia, na 4ª quinta-feira, ou no 6º, mas ela está aqui. Jesus está nesse lugar. Amém? A Bíblia diz, pedi, pedi e buscar-se-vos-á. Isso mostra que Deus não é muito chegado à ansiedade, pessoas ansiosas. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Você precisa ter constância, persistência, você precisa quebrar, mostrar para o mundo espiritual o que você realmente quer. E daí você vai acabar dando mais valor à bênção, ao milagre. Então,
Eu quero pedir a vocês, convidem pessoas que vocês sabem que têm problemas, pessoas que ouvem vozes, pessoas que sentem que nada dá certo, que têm uma doença misteriosa, que médicos não detectam, pessoas viciadas que querem se livrar do vício, mas não conseguem, aquelas que são viciadas, mas não querem se livrar do vício, elas não conseguem a libertação. Você expulsa o demônio aqui, chega ali na esquina e ele volta. Ela tem que querer a libertação. Conversa, traz, o Espírito Santo vai estar direcionando vocês a fazerem isso. A fé de convidar pessoas, a gente também vê isso na Bíblia. A gente também vê isso na Bíblia. Eu chamo de fé da carona, é o paralítico que os 4 amigos levou ele para... A Bíblia não mostra em nenhum momento que o doente estava com fé. Talvez ele foi levado até na mar, mas os amigos creu. E subiram no teto, abriram e desceram o homem. É a fé de quem convidou, a fé de quem trouxe. Muitas vezes a sua fé pode ser o marco na mudança da vida da outra pessoa, da pessoa que você convidou. Então convide pessoas para vir. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.